Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Nosso tradicionalíssimo videozinho da sexta-feira. E é claro que hoje tem assunto, de novo, para variar, tem assunto. Olha o seguinte, primeiro assunto, estamos chegando aos 200 mil inscritos. Falta muito pouco. Chamem parentes e amigos, aperte o sininho, se inscreva no canal, manda sua namorada se inscrever, faça aí tudo para a gente chegar nos 200 mil inscritos. Nossa grande meta, que não conseguimos bater no ano passado, mas estamos chegando agora. Falta muito pouco. Então, portanto, vai lá, se inscreva no canal. O ponto aqui nesse vídeo é o seguinte: muitas coisas aconteceram ao longo dessa semana. A mais relevante delas talvez seja a questão, o embate Pablo contra São Paulo. Lembra do filme O Povo contra Larry Flint? Então agora é Pablo contra São Paulo. O Pablo, que a torcida não aguenta mais, não quer que ele jogue pelo São Paulo, teve ofertas para sair do São Paulo, o pai do Pablo recusou, do Santos, do Ceará, talvez até do Atlético Paranaense. Não, assim eu não vou, por quê? Porque o Pablo quer rescindir o seu contrato com o São Paulo, lembrando que o São Paulo pagou 6 milhões de euros pelo Pablo, que é uma bala, e ele quer que o contrato seja rescindido e que o São Paulo, daqui para frente, não pague mais nada para ele, de salário nem de nada, mas que acerte o que está devendo com o Pablo daqui para trás, né? Um acordo mais ou menos não, igual o que o Daniel Alves fez, que o São Paulo vai pagar o Daniel Alves até os próximos 55 anos, por isso que eu sempre falo que o Leco deve receber todos os dia 10 na casa dele uma cartinha timbrada, falar hoje pagamos não sei quanto pro Daniel Alves, só pro Leco se lembrar do negócio horroroso que ele e a turma dele lá, Pássaro, aquela galera fez no contrato do Daniel Alves, que é meio parecido em termos de lambança com o que foi feito com o Pablo, pagando 6 milhões de euros pelo Pablo. Então o tema é esse aqui. O Pablo quer sair, quer ganhar a grana que ele tem. E a gente vai falar de outras coisas também, os reforços que vêm, zagueiro, Soteldo, enfim, outros assuntos aí que estão no horizonte também. Mas o primeiro papo é esse que eu estou te falando, Arnaldo. Me estendi um pouquinho na abertura aqui, mas era para explicar a situação do Pablo, o que ele quer e como vai ficar as coisas. É isso, né? O Pablo quer ir embora, mas quer ter os direitos federativos na mão dele para negociar com quem ele quiser. Pois é, Tironi, acho que é exatamente isso. Quando você compara a proposta do Pablo ao acordo que o Daniel Alves fez para sair do São Paulo, é exatamente isso. O Pablo quer um acordo à la Daniel Alves, né? Ele abriria a mão do que tem para receber até o final de 2023, isso dá em torno de 15 milhões de reais. Então, alegando que o São Paulo economizaria 15 milhões de reais, mas quer, aí com toda a justiça, a sua, digamos, parte do que o São Paulo deve de 2020 e 2021. Aí tá tudo certo. O São Paulo deve para quase todos os jogadores de imagem de 2020 e 2021, por conta da questão da pandemia. Ele quer essa quantia devida em troca da rescisão do contrato e a economia que o São Paulo teria de 15 milhões de reais. É mais ou menos o acordo do Daniel Alves com outros valores, porque as dívidas com o Daniel Alves eram gigantes. E aí o São Paulo, com o Daniel Alves, até comemorou. Estamos deixando de pagar não sei quanto tal. Comemorou, mas o Daniel Alves está jogando no Barcelona, pago pelo São Paulo, basicamente. E o que aconteceria se o São Paulo aceitar essa proposta do Pablo e ele for jogar, sei lá, no Atlético Paranaense, que me parece estar por trás desse negócio também. E aí ele jogaria no Atlético Paranaense recebendo atrasados do São Paulo e tudo mais, e com os direitos na mão, né? Então tem uma grande diferença aí entre as contratações de Daniel Alves e Pablo. A semelhança foram as duas piores da história do São Paulo, feitas pela mesma diretoria. Os dois piores negócios, cada um do seu jeito. A diferença, o São Paulo pagou, e muito, como você mesmo falou, pelos direitos do Pablo, 6 milhões de euros. O São Paulo não pagou pelos direitos do Daniel Alves. O São Paulo contratou o Daniel Alves por uma bala mensal, mas não pagou pelos direitos. E acho que a possibilidade do São Paulo aceitar essa proposta do Pablo, que agora está explicado porque não aceitava
a oferta do Ceará, do Santos e tudo mais, acho que a possibilidade do São Paulo topar esse negócio é manter parte dos direitos federativos do Pablo. Aí, para uma eventual negociação do outro clube que ele for, para fora, para o exterior, o São Paulo teria parte dos direitos numa possível revenda. Aí eu acho que é possível que saia negócio, entendeu? Por enquanto, essa proposta do Pablo, eu acho que ela é só boa para o Pablo. O São Paulo economizaria 15 milhões, sim, mas perderia os 6 milhões de euros que investiu lá atrás, não teria nenhuma participação mais nisso. Então é a minha opinião que o São Paulo vai tentar, pelo menos, beliscar parte dos direitos do Pablo numa eventual rescisão. Muito bem, vocês viram que eu fiz todas as versões aqui de telas para vocês, pequena, grande, apareceu até o Pelé ali no Fuga para a Vitória rapidinho, sem querer, desculpa. Mas quero falar que essa live que você acompanha, ela tem o apoio do OneFootball, que é o aplicativo de futebol que tem notícias do São Paulo, por exemplo. Se o Pablo acertar, for embora do São Paulo, é no OneFootball que você vai ver. É lá que o Arnaldo está de olho no celular nesse momento, que é um aplicativo de futebol com notícias, estatísticas, tempo real de mais de 200 times do Brasil e de fora do Brasil. Esse QR Code que está aí na tela agora é para você baixar o OneFootball, porque é de graça, além de tudo. E, além de tudo isso, você tem também o Campeonato Alemão ao vivo e de graça. Narração do Monsanto, comentário do Gerd Wenzel, tudo em português, todos os jogos. Bayern, Borussia, todo mundo, você pode acompanhar ao vivo e de graça no aplicativo do OneFootball. E o QR Code está aí para você baixar. Se você não quiser usar o QR Code agora, você usa o link que está aqui na descrição para baixar o aplicativo do OneFootball e ainda ajuda a gente, que o OneFootball é nosso parceiro aqui dos nossos vídeos e de nossas lives. Arnaldo, você sabe que eu gosto de ser o advogado do diabo nessas questões. É claro que é um dano horroroso para o São Paulo, o cara abrir mão dos 6 milhões de euros que ele depositou no Pablo, sair com as mãos abanando, e o Pablo se acertar com outro clube, com os direitos federativos livres, e o São Paulo não tem nada a ver com isso, como foi feito com o Daniel Alves. Embora sejam situações diferentes, o Daniel Alves não tinha contrato com ninguém. O São Paulo só pagou os salários, embora um salário completamente irreal para o Daniel Alves. Mas o meu ponto é, o Pablo está, de alguma forma, com a faca e o queijo na mão. Ele sempre fala, eu não quero. Se nada acontecer, não conseguir, o acordo não for fechado, o Pablo fica lá mais sei lá quantos anos que ele tem de contrato, recebe sua grana, não joga, ok, pode dizer que ele pode prejudicar sua carreira futura se não jogar e tal, mas ele pode ficar nessa situação. E me parece que tem uma queda de braço aí, pai do Pablo contra São Paulo, que é nesse sentido. Nós estamos meio com a situação... as cartas estão com a gente. Vocês me devem e eu vou fazer o que eu quiser. Ele está errado nesse ponto? Do ponto de vista legal e dos direitos dele? Acho que não. Na verdade, a grande lambança foi a lambança que o São Paulo fez. Não, eu compreendo, acho que você tem razão. E quando o clube deve, o devedor nunca tem razão, né? Então, o devedor sempre... o devedor nunca tem razão, isso mesmo. Então é isso, o São Paulo fica à mercê e acho que as dívidas contraídas da outra diretoria, que essa diretoria também não conseguiu equalizar e, aliás, aumentou as dívidas dos jogadores, ela coloca o clube à mercê dos jogadores, né? Então, o Pablo tá... A questão de receber atrasado é um direito inalienável, o cara tem que receber o quanto deve. A questão é que eu acho que um acordo de rescisão ele tem que ser, entre aspas, bom para todo mundo, né? Então, acho que é uma proposta do Pablo interessante é uma cartada, porque se o São Paulo conseguisse, digamos, colocá-lo em outro clube por empréstimo, o São Paulo manteria os direitos dele. E era isso que o São Paulo estava tentando. E o Pablo foi recusando, porque ele tem essa carta na manga. Vocês me devem, eu abro mão e vocês rescindem, eu fico livre, né? Então, eu acho que eu entendo a estratégia do Pablo, mas eu acho que o São Paulo, desta vez, diferentemente do que fez com o Daniel Alves, ele tem que negociar melhor. Para mim, a negociação com o Daniel Alves não foi uma boa negociação de rescisão do São Paulo. Mesmo que ele tivesse também à mercê, porque ele devia. E aí, Tironi, é possível que os outros jogadores
que estão de saída, que não vão ser aproveitados, sigam uma estratégia parecida. Exatamente. Da do Daniel Alves e da do Pablo. Estou falando do Vitor Bueno e do Éder, por exemplo. Né? E esses caras que, por enquanto, não têm sinalização de saída. E aí, Arnaldo, quero fazer uma outra pergunta para você, com relação a essas negociações. A gente teve o exemplo da negociação do Daniel Alves, que a diretoria do São Paulo meio que comemorou. Pô, foi ótimo, deixamos de gastar não sei quanto no futuro, tal. Fato é que vai pagar o Pablo daqui até a não sei quantos anos, 5 anos, sei lá, todo mês. O Daniel. Com o Daniel. E agora com o Pablo, o encaminhamento que o Pablo quer é mais ou menos esse. E aí, Arnaldo, a minha pergunta para você é a seguinte. Eu já faço já, porque eu quero falar que essa live tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que tem, além do Campeonato Alemão ao vivo de graça, que como eu já falei, você tem também outras ligas nacionais, da Irlanda do Norte, da Dinamarca, enfim, tem várias ligas nacionais que você pode acompanhar ao vivo e de graça. É só você baixar usando esse QR Code que está aqui, ó, na sua tela. E se você não quiser usar o QR Code, você usa aqui o link que está na descrição. O OneFootball é um aplicativo que tem muita informação, inclusive do São Paulo, e de mais de 200 times, estatísticas, tempo real, e o Campeonato Alemão, como eu falei, ao vivo e de graça. Baixa aí que ajuda a gente ainda, inclusive, ajuda nós aqui do canal. Então, Arnaldo, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: a negociação com o Daniel foi essa, a diretoria até comemorou, por incrível que pareça. Eu achei um acordo horroroso do ponto de vista financeiro. Tem essa sinalização do Pablo, que a gente não imagina se vai rolar, não sabe se vai rolar ou não. A pergunta é uma resposta difícil. Tem um bom negociador dentro do São Paulo para fazer esse negócio? Porque a impressão que teve no caso do Daniel, todo mundo achou bom. Ah, que ótimo, fizemos isso. Será que tem um cara bom de negócio para lidar com essas situações que vão aparecer? Falo do Pablo e falo dessas outras que você já adiantou. Os outros que estão na mesma situação falam, então eu também quero. Será que tem um cara dentro do São Paulo que vai conseguir lidar com isso direito? Aliás, eu não vejo bons negociadores, salvo raríssimas exceções no futebol brasileiro, né? E contratar é muito mais fácil, por incrível que pareça, do que dispensar, né? Então, o São Paulo conseguiu, Nicão, etc. e tal, e nós vamos falar das possíveis novas contratações, é mais fácil. Depois ainda mais você dispensar o que não deu certo, você lidar com o seu prejuízo em todos os aspectos, é muito mais difícil. E não vejo o São Paulo com um bom negociador nesse aspecto há algum tempo. Inclusive os outros passados, né? O Alexandre Pássaro, o Raí, também não considero. E vários negócios feitos no passado, foram comemorados. Aquela venda do Antony, foi comemorada. Aí, mas vamos abrir, veio dinheiro na hora, abrimos mão de parte dos direitos do David Neres. Aí o que acontece? David Neres é negociado do Ajax para o Shakhtar, o São Paulo não tem mais parte dos direitos do David Neres, só ganha como clube formador, entendeu? Por aí. Então, assim, o que eu imagino para os outros dois que estão para sair, o Vitor Bueno, para mim, tá cheirando a mesma estratégia do Pablo. Não quer emprestado para outro time, vai ficando, etc e tal. O São Paulo também pagou uma bala pelos direitos federativos, não 6 milhões de euros, mas pagou uma bala, indicado pelo Cuca e tal, depois pelo Diniz. E tem o Éder, que aí é uma situação um pouco diferente. O Éder tem mais um ano de contrato, o São Paulo não pagou pelos direitos do Éder, mais ou menos como aconteceu com o Daniel Alves. Tem dívida passada com o Éder, como tem com outros jogadores. O Éder já está treinando desde o primeiro dia com os outros jogadores. Para mim, me dá a impressão de que o Éder, se não tiver uma proposta de um clube, falaram muito na MLS, interessante, para ele rescindir o contrato num comum acordo e sair antes do término, que tem mais 12 meses, me dá a impressão que o Éder vai ficando, você entendeu? Vai ficando, não está tão chamuscado como o Vitor Bueno e o Pablo. Vai ficando para ser aproveitado, quer dizer. Vai ficando para ser aproveitado, para ser um reserva do Caleri. Vai ficando, entendeu? O Vitor Bueno e o Pablo não vão ficar. E acho que o Vitor Bueno está seguindo mais ou menos a mesma estratégia do Pablo. Vamos ver como é que a diretoria, o negociador, vai se virar com isso, enquanto o São Paulo ainda tenta contratar
2 ou 3 jogadores para temporada, porque o elenco do São Paulo não se fechou. Contratou um monte de gente, mas tem lá o principal desejo do Rogério ainda não atendido e uma lacuna grande no meio para trás, né? Então, o São Paulo estreia no Campeonato Paulista dia 27 com esses problemas. Eu falei para você, o mais difícil seria essa última fase de reformulação. Preencher as últimas lacunas e abrir mão desses jogadores caros que não vão ser aproveitados. Esta live, repito, tem o apoio do OneFootball. Essa live não, esse vídeo. Tem o apoio do OneFootball, aplicativo de futebol com notícias do São Paulo e de mais 200 times do Brasil e do mundo. Tempo real, estatísticas, notícias. É lá que o Arnaldo vê tudo sobre o São Paulo, as coletivas depois de jogo. E, claro, também o Campeonato Alemão, ao vivo de graça, e outras muitas ligas nacionais interessantes, exóticas, vamos dizer assim, que o OneFootball também transmite ao vivo e de graça. Como é que eu faço para ter o OneFootball? O que eu tenho que fazer? Basta baixar o aplicativo usando esse QR Code que está aí na cara do Arnaldo ou aqui usando o link que está aqui na descrição. Baixa aí, o OneFootball é nosso parceiro aqui do nosso canal, um dos nossos parceiros aqui do nosso canal, um aplicativo com muita notícia, muita informação, muito legal. Então, Arnaldo, sobre esses reforços aí, a quantas anda? Falta um zagueiro, que ainda não chegou, tem a questão do zagueiro que é do Internacional, que agora tem uma questão dele fora de campo e que está enroscando o negócio. Tem o volante que não chegou, e se você entende que é uma temeridade, você só tem um volante, que é o caso do Luan, primeiro volante ali, no elenco é muito ruim. O Lisieiro, que era outro cara que poderia fazer essa função, fez algumas vezes e já foi embora. O atacante de lado, que é o sonho de consumo do Rogério, e o Soteldo não me parece que tá fácil. E quem mais? Vamos lá. Por partes. Começando por essa última. Esse jogador, né, de lado, 1 contra 1 que o Rogério tanto Falaram deseja. do Osvaldo, meu amigo. Não, esquece. Não é o Osvaldo, né? Apesar da ótima relação que ele tem com o Rogério, desde que eles jogavam juntos no São Paulo, depois o Rogério comandou no Fortaleza, e ele está disponível, não será o Osvaldo. Poderia ser o Soteldo, mas é praticamente impossível, por diversas situações. Era uma situação complexa, de custo, com também, como você vê como é que é, também o jogador só aceita sair do clube dele se ele tiver recebido tudo que o clube deve até o final do contrato. Essa é a condição para o Soteldo sair do Toronto. E o empresário do Soteldo está oferecendo para todos os clubes brasileiros e de outros países, tentando outro destino. Então vazou, ganhou concorrência, ficou mais caro ainda. É praticamente impossível. O São Paulo está tentando outras opções, procurando não vazar os nomes para não ocorrer a mesma coisa que aconteceu com o Soteldo, fazer uma negociação mais à la Nicão, né, que de repente surgiu, para tentar atender esse último desejo do meio para frente do Rogério. Ainda tenta um jogador para agora de lado de campo, que atue mais do lado esquerdo. No caso do zagueiro / volante, o São Paulo estava tentando, com o Lucas Ribeiro, esse jogador que jogou pelo Internacional a temporada passada, uma tacada só atingir 2 posições, porque o Lucas Ribeiro é zagueiro, mas já jogou como volante e poderia, nessa eventualidade, cobrir as 2 posições no caso de emergência. Lucas Ribeiro pertence ao Hoffenheim, já tinha acertado mais ou menos um empréstimo em 1 ano com o São Paulo, e aí surgiu essa história do vídeo com que ele teria vazado com uma menor de 14 anos, essa história é de 2018. Quando ele tinha 19 anos, hoje ele tem 23. Essa história, ele foi contratado pelo Inter, com o Inter sabendo desse vídeo, ele jogou 2 anos no Inter, e essa coisa, o Inter, digamos, abraçou, e é um negócio que os advogados do jogador dizem que ele é inocente. De qualquer forma, é um negócio que se espalhou, voltou essa notícia, voltou esse caso, e o São Paulo recuou depois da repercussão desse negócio na internet, nas redes sociais e tudo mais. Então, é bem provável que essa negociação não aconteça mais. E aí o São Paulo deixa de ter esse jogador que poderia ser o zagueiro / volante. E aí, é o que você falou, Tironi. Do meio para trás, o São Paulo passou a temporada inteira passada
penando quando não tinha o Luan como volante, utilizou muitas vezes o Lisieiro. O Lisieiro não está mais, está no Inter. No zagueiro, então, hoje teve vídeo de despedida do Bruno Alves, também o São Paulo abriu mão do Bruno Alves. Já tinha rescindido com o Rodrigo, e aí tem 4 zagueiros no elenco. Arboleda, que está sempre sendo convocado para a seleção equatoriana, Miranda, que está com Covid e já tem certa idade, Diego Costa, que oscilou muito ano passado, e Léo, que é canhoto meio lateral. É isso, não dá. Não dá com esses 4. Você pode ter uma ótima dupla de zaga, Arboleda e Miranda, mas quantas vezes você vai poder contar com os dois? Então, o São Paulo, mais do que um volante, precisa de um zagueiro. E tem que se virar. Se não for o Lucas Ribeiro, vai ter que procurar outro. Muito bem, então é isso. Essa é a tarefa do São Paulo. O campeonato já começa na semana que vem, o Campeonato Paulista. O São Paulo tem que se virar até lá. Quero lembrar pela última vez que esse vídeo tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol com notícias, tempo real, estatísticas de mais de 200 times do Brasil e do exterior, inclusive, claro, do São Paulo. Baixa aí o OneFootball de graça, com esse QR Code que está aí na cara do Arnaldo, ou com o link que está na descrição, porque além de tudo você tem o Campeonato Alemão ao vivo de graça e outras ligas nacionais, da Irlanda do Norte, da Dinamarca, várias ligas nacionais que você pode acompanhar ao vivo de graça, com narração em português, inclusive, no OneFootball. Ficamos por aqui, certo, Arnaldo? Certo, meus caros, até semana que vem. Mas tem muita live no meio do caminho. Acionem o sininho, se inscrevam. Vamos bater os 200 mil, bora? Zoom, garotinho. Zoom, zoom, garotinho. Tchau.